2 Samuel, capítulo 6. Nós iremos ler do versículo 11 ao versículo 18, que diz o seguinte: E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o giteu, 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: Abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por causa da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. E sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificavam bois e carneiros cevados. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. E estava Davi cingido de um éfode de linho. Assim, subindo, levavam Davi e todo Israel a arca do Senhor com júbilo ao som das trombetas. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo ao rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Introduzindo a arca do Senhor, a puseram no seu lugar, na tenda que Davi lhe armara, e ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e as ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. Amém? Ainda de pé, feche seus olhos, ore comigo. Senhor Deus e Pai, uma vez mais, Senhor, com muito louvor eu quero glorificar ao Teu nome, Pai. Porque nós temos a Tua palavra, Senhor, que é a nossa bússola, Deus. E como a Tua palavra, Senhor, ela nos aponta para os céus, Deus. Nos aponta para a eternidade, Senhor, nos dizendo que nós temos sim, Pai, uma promessa vinda do Senhor, de que um dia iremos morar contigo na eternidade, Pai. Mas eu quero pedir a Ti agora, Senhor, que nenhuma palavra, Senhor, nem a menos nem a mais, que venha sair da minha boca seja do meu coração, mas que seja do seu coração, Pai, para o Teu povo, para a Tua igreja, Deus, porque nós somos dependentes, carentes de escutar a Tua voz, Senhor. Por isso eu te peço, Deus, fala conosco a partir deste momento, assim como já começou a falar, Deus, desde o momento em que o culto se iniciou. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. E antes de você sentar, você vai fazer uma coisa. Eu não sei se você chegou e falou com quem está do seu lado, com quem está na sua frente, atrás, mas fala com quem está do seu lado, dá um abraço, fala que está feliz de ver essa pessoa. Se você não encontrou ela durante a semana, pode sair do teu lugar, fica à vontade. Fica à vontade que o Senhor, Ele tem algo muito especial para poder falar com a igreja hoje, mas eu sei que Ele só vai fazer isso à medida que você se colocar à disposição do seu irmão, à medida que você falar com ele. Isso é bacana. A palavra do Senhor diz que quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Amém, queridos? Amém? Pode se sentar agora. A palavra de hoje, ela tem como título, seguindo a orientação do Daniel, que haja um tema para que venha a ser postado, né, no canal da igreja, é resgatando a presença do Senhor. Talvez você possa olhar para si mesmo e falar assim: Wesley, mas eu já tenho a presença de Deus dentro de mim, a presença do Senhor. E eu louvo a Deus por isso. Mas o que acontece é que às vezes ela deixa de ser intensa na nossa vida. Isso acontece ao longo da caminhada, eu acredito que de todo cristão. E é por isso que o Senhor, Ele renova as nossas forças. Mas a palavra de hoje, por ter este tema, a gente começa se perguntando: o que era a Arca da Aliança? Quem já ouviu falar nessa arca? Levanta a mão. Amém. A maioria. Talvez você ainda não tenha ouvido falar. Mas o que era essa Arca da Aliança? No Antigo Testamento, Cristo ainda não havia vindo a este mundo como nosso Salvador. E o povo de Israel tinha a necessidade de ser guiado por Deus, mas dentro de algo que eles pudessem ver. E isso é muito notório, porque o povo de Israel, eles tinham tanta necessidade de ver alguma coisa da parte de Deus que representasse a presença de Deus,
que quando um dos seus profetas subiu ao alto do monte, para poder ter um particular com Deus, o povo começou a construir um bezerro de ouro. Isso lá no Velho Testamento, lá no início. Isso mostra que o povo, isso chateou ao Senhor. Deus manda que o seu profeta desça, vá conversar com o povo, dizendo que eles estavam fazendo algo de errado. Mas é só para que você entenda o porquê de existir a arca. O que era essa arca da aliança? Era uma caixa não posso te afirmar com toda certeza, de madeira revestida de ouro. De uma madeira muito nobre, por sinal, revestida de ouro. Mas o que isso quer dizer? O Senhor teve o cuidado de dizer aos seus profetas que fizessem conforme a sua palavra, para que todas as vezes que o povo de Israel olhassem para aquela arca, eles se lembrassem de que havia um Deus guiando o povo de Israel. E às vezes o que acontece com a gente é que a gente acaba sendo muito ligado àquilo que nós precisamos ver, quando na verdade o segredo para se chegar à vitória em Cristo nunca foi ver, foi ouvir e obedecer. Sabe quantas vezes a gente não escuta a voz do Senhor através de um dos seus profetas aqui na terra, através da própria palavra que é pregada aqui em cima ou em outro lugar, ou seja lá de que maneira for, Deus está falando conosco, mas parece que nós temos a necessidade de ver algo da parte do Senhor para crer de fato que Ele está se fazendo presente, Ele quer realizar coisas na nossa vida. Mas dando continuidade, a arca do Senhor ela foi mencionada em sua construção no livro de Êxodo como ordenança do Senhor para a representação da presença de Deus junto ao povo. Moisés recebeu as instruções de como a arca deveria ser feita, tamanho, material utilizado, qual seria a sua representação. Mas o que tinha dentro dessa arca? A gente leu que Davi, ele entrou no meio do povo de Israel, junto com essa arca, e ele entrou adorando muito. Ele entrou dançando, ele entrou com muito louvor. Quem cantou essa canção aqui agora e já teve a sua vida marcada por esta canção, conseguiu compreender muito bem o que Davi fez nesse momento. Porque quando a gente entra na presença do Senhor com muito louvor, a gente compreende que a atmosfera espiritual, ela fica diferente, ela fica favorável para que o Senhor venha operar em nosso meio. Quantos aqui já se encontraram numa atmosfera espiritual, onde assim, você parece que estava perdendo a noção da realidade, assim, de tanta presença do Senhor? Já aconteceu contigo? Já? Teve um episódio bíblico que isso aconteceu. Foi na inauguração do templo que ficou conhecido como o Templo de Salomão. A palavra do Senhor diz que a presença do Senhor era tão forte, mas tão intensa, que parecia ser uma nuvem dentro do templo. Imagina um culto de inauguração, vamos lá. Imagina que construíram um templo, que seria a igreja local, e naquela inauguração do culto foi anunciado, o templo foi preparado ao longo de alguns anos, fizeram tudo da melhor qualidade, tudo que eles poderiam fazer de melhor eles fizeram, e naquele culto de inauguração, o Senhor se fez presente. Mas antes de chegar no Senhor, havia algo lá no templo, que representava a presença do Senhor. O que era? Quem lembra? Quem pode chutar? A arca. A arca do Senhor representava a presença de Deus, e no culto de inauguração daquele templo, a presença do Senhor foi tão intensa, mas tão intensa, que a Bíblia diz que as pessoas que estavam dentro daquele templo não conseguiam ficar de pé, tamanha glória do Senhor que estava sendo derramada naquele lugar. Imagina você num culto, onde você quer ficar de pé, fica de pé aí comigo, fica todo mundo de pé. Agora senta todo mundo. Agora imagina você sentado querendo ficar de pé, mas você não consegue, porque a presença de Deus ela está sendo muito impactante na sua vida. Existia uma diferença entre Saul e Davi no que diz respeito à presença de Deus. Eu estou dando algumas voltas para que eu possa chegar onde de fato entrar na mensagem, para que você compreenda melhor. Mas houveram algumas diferenças entre o rei Davi e o rei Saul. O rei Saul precedeu o reinado de Davi, apesar de ser o primeiro. Mas o que aconteceu? Qual era uma das diferenças muito grandes? O rei Saul, ele não vinha de uma família que servia e conhecia o poder de Deus. O rei Davi compreendia muito bem o poder de Deus e a sua grandeza na sua vida, desde muito jovem.
Wesley, como você me prova isso dentro da palavra? Eu te provo isso dizendo que quando você conhece o Senhor e o tamanho e a grandeza e o que Ele pode fazer na sua vida, quando Ele ficar em silêncio porque Ele está trabalhando em seu favor, certamente você não recorrerá a deuses estranhos para poder tentar ouvir a voz de Deus. Wesley, por que você está dizendo isso? Porque foi exatamente o que Saul fez quando o Senhor se colocou em silêncio as suas questões, porque ele estava em desobediência, porque ele estava fazendo errado. E ele foi lá, fez ainda mais errado, foi consultar aquilo que nós podemos dizer de uma encantadora, um mago, no sentido feminino. Eu não conheço uma palavra que possa definir. Sei lá, uma mágica, uma mulher que fazia magias, alguma coisa assim. Uma feiticeira, isso. Uma feiticeira. Sabe, quem conhece o poder de Deus, quando percebe que o Senhor... Olha, eu ia dizer que quando o Senhor ouve o Senhor em silêncio. Mas quando percebe que Deus fica em silêncio, compreende que no silêncio Ele também está trabalhando. Não vai buscar em outros deuses respostas que só o nosso Deus pode dar. Ao contrário de Davi. Davi, quando ele foi ungido pelo profeta Samuel a rei, ele, na sua juventude, porque ele era garotão, eu não me lembro agora da referência de idade, mas eu já li em algum lugar, eu não vou saber te dizer agora onde, que ele tinha mais ou menos 18 anos, 20, alguma coisa assim. Ou seja, ele era garotão como eu e você. Amém? Ou seja, Davi, quando foi ungido pelo profeta Samuel a rei, ele compreendeu que era necessário aguardar o tempo de Deus. Ainda, eu imagino que após ser ungido rei, certamente ele ficou ansioso para que pudesse reinar. Fala você, me diz, se você tivesse ganhado um carro 0 km, bonito, você não ia ficar ansioso para dirigir? Imagina se você fosse ungido rei. Vai me dizer que você não ficaria, nossa, quando é que será que vai chegar essa hora? Só para poder mandar nos outros. Por aí, dentre outras coisas. Mas o rei Davi, desde a sua juventude, ele havia compreendido que existe um tempo de Deus. E houve um tempo em que durante o reinado de Saul, eu não vou saber te dizer agora se foram os amalequitas ou se foram o povo do gigante, não me lembro agora o nome, os filisteus, ou se foi o povo filisteu que roubou a arca em uma guerra que venceu contra o povo de Israel. Mas enfim, Saul não deu muita importância para isso. Mas já Davi, após ter assumido o reinado, ele compreendia que a arca de Deus representava o poder e a presença de Deus no meio do povo. E é por isso que ele fez tanta questão. Se você ler um pouco mais no versículo 5, até mesmo no início do versículo 6, você vai ver que Davi, ele tentou resgatar a arca da presença de Deus de alguma maneira, mas ele entendeu que não poderia ser feito de qualquer jeito. Ele parou, deixou a arca na casa de Obed-edom, voltou com o povo, orou, sacrificou a Deus, buscou respostas e compreendeu a maneira como ele deveria fazer. E aqui a gente esbarra com Davi. A gente esbarra de que maneira? É mais do que importante compreender que a presença de Deus na nossa vida, ela irá realizar coisas que sem a presença de Deus nós jamais iremos fazer. Como nós podemos compreender melhor isso? Nós começamos lendo a partir do versículo 11, que a arca permaneceu 3 meses na casa de Obed-edom. E a Bíblia diz que tudo quanto ele tinha e toda a sua família começou a ser abençoada por conta da presença da arca de Deus na sua casa. O que eu e você podemos compreender com isso? Quantas coisas o Senhor não está fazendo na tua casa porque a presença de Deus está na tua vida? Quantas coisas mais Ele não quer fazer na tua casa exclusivamente porque você é portador da presença de Deus? Ah, Wesley, mas tanta coisa às vezes acontece, eu não consigo me ligar na presença do Senhor, eu não consigo ler a Bíblia, eu não consigo orar, eu não consigo vir para os cultos, e o tempo vai passando, sabe, e isso vai deixando de ser importante. Ok, pode acontecer com você também. Só não se esqueça que Saul, após ter a arca roubada, ele começou a viver cada vez mais longe do Senhor. Tanto é que foi exatamente após que ele foi consultar a feiticeira. O que isso quer dizer? Que quando eu e você começamos a ficar cada vez mais longe da presença do Senhor, nós começamos a assumir formas, nós começamos a incorporar comportamentos que irão nos levar cada vez mais longe e teremos atitudes que serão reprovadas pelo Senhor. Mas quando a gente esbarra com Davi mais uma vez e compreende que a presença do Senhor ela é mais do que importante,
as coisas são diferentes. As coisas são muito diferentes na nossa vida. Wesley, eu não concordo não. Ok, você se lembra de quem era você antes da presença do Senhor? Você consegue fazer uma comparação de quem você era e de quem você é hoje? Se você consegue compreender isso de maneira positiva, é sinal que a presença do Senhor na tua vida faz toda a diferença. E o pior é que a gente acaba se acostumando. A gente acaba se acostumando a não dar valor para essa presença na nossa vida. E a gente acaba se acostumando, e isso faz com que a gente se esqueça do quão caro foi o preço que Ele pagou para que eu e você tivéssemos esta presença dentro de nós. Fala a verdade para mim, qual foi a última vez que você separou um momento de leitura para se relacionar com Deus? Não me responde não, só pensa. Wesley, eu fiz isso essa semana, ok. Qual foi a última vez que você separou um momento da tua semana para se consagrar ao Senhor? Há mais ou menos um mês atrás, o Senhor me deu essa palavra, uma vez mais, porque eu já tinha pregado sobre isso, e eu não estava conseguindo compreender o que o Senhor estava querendo falar. E aí eu entendi que o Senhor estava querendo falar comigo, me chamando uma vez mais para perto da presença do Senhor. Wesley, você estava longe? Não é isso. É que eu acabei ficando longe devido porque eu estava trabalhando, porque eu estava me dedicando às provas da faculdade, me dedicando à minha família, resolvendo outras coisas. Enfim, sabe aquilo tudo que eu e você precisamos fazer ao longo da semana? Mas eu entendi o que o Senhor estava querendo falar à minha vida. E agora, a pergunta que não quer calar, o que tinha dentro dessa arca? Porque era uma caixa. Toda caixa foi feita para armazenar alguma coisa, certo? O que tinha lá dentro dessa arca? Quem lembra? As tábuas da lei, a vara de Arão e o maná. Paulinho, muito obrigado. Uma salva de palmas a Deus pela vida do Paulinho, amém? Glória a Deus, amém, Paulinho. Daniel, show. O Paulinho, se uma hora de vocês forem fazer prova sobre assuntos bíblicos, não colhem do Paulinho, tá? Porque na maioria das vezes ele responde certo. Mas enfim, as tábuas da lei, a vara de Arão que floresceu e um pote com maná. Mas cada um desses itens tinha uma representação. Gente, o nosso Deus, Ele é um Deus de detalhes. Às vezes a gente esquece disso, mas isso é muito importante. O nosso Deus, Ele é um Deus de detalhes na minha vida, na tua vida. Gente, assim, isso é muito notório, é muito nítido. Vai me dizer que Deus nunca respondeu uma oração sua exatamente como você pediu? Fala assim, nos mínimos detalhes. Não, mas Ele não respondeu. Ok, eu tenho certeza que quando Ele não respondeu nos mínimos detalhes, Ele foi lá e fez além do que você pediu. Eu tenho certeza disso. Tenho certeza que Ele não ficou te devendo nada. Mas enfim, qual era o significado, a representação de cada um desses itens? As tábuas da lei, elas representavam a palavra de Deus como o bem mais precioso. Tal como homem nenhum poderia se apartar ou perder de sua vida, as palavras das tábuas da lei. Bendito foi e é o homem que guarda a palavra do Senhor no seu coração. Gente, imagina, hoje nós temos a Bíblia. Glória a Deus por isso. Mas naquela época não tinha Bíblia. Naquela época o povo precisava ler alguma coisa, o povo precisava que houvesse um profeta para que pudesse ler as instruções para todo o povo naquela circunstância. Hoje você tem preguiça de ler a Bíblia? Não, todo mundo aqui lê a Bíblia diariamente. Mas o povo naquela circunstância, ele compreendia. Gente, naquela época não tinha Sociedade Bíblica do Brasil, não, para reproduzir em inúmeras cópias as Bíblias que eu e você temos hoje. Não havia. A palavra do Senhor, as tábuas da lei precisavam estar próximas ao povo, sendo guardadas por aquela arca e por aquele povo que guardava, assim, dentro do seu ofício. Enfim, isso é um outro detalhe, mas era mais do que necessário para que o povo pudesse seguir adiante. Isso quer dizer que sem a palavra do Senhor, eu e você não vamos conseguir ser bem-sucedidos. Nós não conseguiremos ir adiante. Não adianta tentar inventar um outro caminho, não existe, não tem. É impossível. Não existe uma outra maneira de estarmos sendo bem-sucedidos na nossa vida aqui nesta terra, se não nos relacionarmos com Deus através da sua palavra. Falando do outro item, o maná. O que representava o maná?
Quem lembra do episódio em que o maná apareceu pela primeira vez? Quem lembra? Paulinho, show de bola. Mas o Paulinho não vai responder dessa vez, ele vai passar. Não lembro o seu nome. Cris. A Cris vai responder. Cris, qual foi o episódio que apareceu o maná? Caiu o maná do céu. A Cris leu e memorizou. O maná caiu do céu. Então, para você que não conhece essa parte, foi mais ou menos assim. O povo de Israel, com uma quantidade enorme, se eu não me engano, 400 mil pessoas, não tenho agora a precisão dos números, saíram do Egito na condição de escravos, foram libertos pelo Senhor, estavam caminhando no deserto, e imagina alimentar aquele povo inteiro. Homens, 400 mil homens, mais esposas e crianças, mais mulheres e crianças. Então, vamos lá, gente, 1 milhão e poucas pessoas, somado à informação que o Paulinho compartilhou. O que isso quer dizer? Imagina alimentar esse povo inteiro, no deserto. Se às vezes quando vai uma visita na nossa casa de 10 pessoas, a gente já fica um pouco desconcertado, porque é muita gente. Imagina 1 milhão e poucas de pessoas, talvez chegando na tua casa, e você tendo que organizar tudo para servir bem a todo mundo, porque você os ama. Wesley, mas Deus é Deus. Ok, neste tipo de situação a gente compreende que Deus é um Deus de proporções enormes. Mas por que no momento em que nós precisamos fazer o bem, ou melhor, seguir e obedecer a sua palavra, a gente compreende Deus de uma outra forma? Dá para entender o que eu estou querendo dizer? Que para observar Deus como realizador de grandes milagres, a gente o observa com uma enorme proporção, mas às vezes no momento de obedecer a sua palavra, a gente observa numa proporção de um pouco menor. Mas enfim, o maná, ele estava representando, dentro daquela arca, a provisão de Deus que jamais faltou sobre o povo de Israel, mesmo nas circunstâncias mais impossíveis. Aí, eu e você esbarramos com o povo de Israel. Primeiro a gente esbarrou com Davi, agora a gente esbarra com o povo de Israel. Porque fala para mim, quando foi que te faltou? Será que o Senhor, ele tem te suprido todas as vezes? Mesmo nas circunstâncias mais difíceis? Gente, se você compreende, se você está se identificando com essa palavra, como Wesley, isso de fato aconteceu comigo, assim. Wesley, eu entendo que o Senhor, ele não me deixou faltar nada. Eu entendo, Wesley, que a palavra do Senhor é uma maneira que eu tenho de me relacionar com Deus. Desperta, cara, o Senhor, ele quer falar contigo mais uma vez, ele quer trazer algo para a sua vida que precisa ser restaurado. Não é porque você deixou de lado, porque você é relaxado, não, é porque pode ser que por inúmeras coisas você acabou tendo outras prioridades, mas é importante a gente pensar dessa forma. E o último item foi a vara de Arão que floresceu. Não entrando em muitos detalhes, mas a vara de Arão que floresceu representou o poder de Deus para realizar o impossível naquela circunstância. Fala para mim, você nunca precisou de milagre nenhum? Fala para mim, o Senhor nunca fez nenhum milagre na tua vida? O Senhor nunca fez nenhum milagre na vida de alguém que você ama porque você orou pedindo a Deus? Já fez? Cara, não dá para viver longe da presença do Senhor. Wesley, mas eu sou cristão, eu sou convertido, amém. Mas essa palavra é para que quem é convertido e compreende isso como cristão, é que existe um lugar de proximidade que Deus quer que você tenha com Ele. O Senhor não quer ser teu colega. O Senhor não quer ser aquele cara que te vê uma vez ou outra, que quando te vê parece que nada mudou. Porque isso acontece entre amigos. A gente passa um tempão sem ver, e quando encontra parece que nada mudou. É a mesma coisa, amém. Só que esse tempão, esse intervalo, Deus não quer que haja entre você e Ele, entre a minha pessoa e a pessoa de Deus. E por que o tema desta mensagem é resgatando a arca da presença de Deus? É porque na maioria das vezes a gente só cai na real quando está muito longe. Na maioria das vezes a gente só cai na real de que nós estamos longe da presença de Deus quando a gente já está a quilômetros distante. Se isso nunca aconteceu com você, eu louvo a Deus pela tua vida. Mas já aconteceu comigo.
Eu achei que isso não tinha nada a ver, e eu fui dando importância a outras coisas, e aí eu comecei a sair com muitos amigos, e aí eu comecei a fazer muitas coisas voltadas para o meu trabalho, e aí eu comecei a fazer algumas outras coisas voltadas para as minhas vontades, e aí quando eu pensei que não, eu olhava assim e já nem conseguia mais ver a presença de Deus na minha vida. Olha, mais uma vez eu te falo, se nunca aconteceu contigo, eu louvo a Deus, mas olha, isso é muito ruim, cair na real e perceber que você está a quilômetros de distância. Gente, é uma sensação de como se algo estivesse, é como se tivesse um rombo dentro do teu coração. Posso falar por experiência própria, isso aconteceu comigo. E é exatamente por isso que eu creio que o Senhor está falando comigo e com você, de que Ele não quer que haja essa distância, sabe? Esse grande intervalo de tempo onde... Sabe quando você pega o seu telefone e você está olhando a agenda telefônica e você fala assim, caramba, cara, faz um tempão que eu não falo com um fulano de tal, sei lá, pô, esse cara trabalhou comigo, então estudou comigo, pô, essa minha amiga que cresceu comigo, pô, faz um tempão que eu não vejo, sabe? Não é esse tipo de relacionamento que Deus quer ter comigo e com você. Não é. Gente, não é porque Ele nos ama. Você para pensar. Você acha mesmo que você está vivo até hoje porque você é um cara, uma mulher super desenrolada, expert em todos os assuntos e que você é capaz de cuidar do seu próprio nariz o tempo inteiro? Se você concorda com Daniel, como eu concordo, como eu compreendo, cara, o Senhor Ele está te despertando nessa noite para que você venha ter um choque de realidade e voltar e tomar essa iniciativa que Davi teve de resgatar a presença do Senhor uma vez mais. Aí já partindo para o finalzinho desse momento, na história de Davi, do povo de Israel, a palavra do Senhor diz que uma das esposas de Davi, ela olha Davi entrando na presença de todo o povo. A palavra do Senhor diz que ele estava com vestes íntimas, com roupas íntimas, tá? Roupas íntimas mesmo, porque naquela época Davi era um rei. Então ele não, é mais ou menos você imaginar o presidente da república hoje, passando aqui na nossa rua de bermuda, chinelo e camiseta. Você consegue imaginar isso? Não, por quê? Porque ele é a figura de um presidente, ele representa a nossa nação presidencialmente falando. Era mais ou menos o que estava acontecendo com Davi. Ele não estava de camiseta, bermudinha e chinelo, não é isso. Mas é para que você compreenda que ele estava super à vontade na presença de Deus, e ele entrou pulando, dançando. Imagina você no dia mais feliz da sua vida. Imagina como você se comportou. Sei lá, qual foi o dia mais feliz da tua vida? Quando teu filho nasceu, tua filha nasceu, quando você comprou o carro que você queria, quando você ganhou o presente que você quis, o dia do seu casamento, enfim, imagina o dia mais feliz da tua vida. Foi assim que Davi estava naquele momento. E o que isso representa? Ou melhor, o que isso quer dizer? Davi compreendia a importância da presença de Deus, a tal ponto que ele não se importou com mais nada e com ninguém ao seu redor, mesmo sendo rei. Mas a sua esposa, uma delas, Mical, filha do falecido Saul, ela o reprovou no seu coração. Inclusive, quem é marido aqui sabe que quando você está lá naquele momento de particular com a sua esposa para conversar, ela vai lá e te dá aquela chamada de atenção, fala assim, você fazendo isso na frente dos outros, que vergonha. Quem é marido entende um pouco, né? Assim, você não tinha que ter nada de ter falado isso. Foi mais ou menos o que ela fez com o Davidson riu mais, porque eu acho que ele se identificou mais com isso. Mas é mais ou menos isso que aconteceu. Só que Mical não compreendia o que Davi sentia quando estava na presença do Senhor. E sabe o que a gente compreende? Sabe o que nós podemos observar nessa circunstância? Às vezes, quem é que já foi numa igreja e você viu o irmão pulando, rodando, gritando, dando cambalhota, deitado, subindo pelas paredes na presença do Senhor? Quem já viu? Eu já vi. Todo mundo já viu? Se não aconteceu contigo, ok. Mas eu já me escandalizei com isso. Eu já olhei assim e falei, por que o irmão está fazendo isso, cara? Sabe, por que o irmão está se comportando desse jeito? Eu fiz mais ou menos o que Mical fez com Davi, só que eu não falei para o irmão. Eu fiquei pensando na minha. Só que hoje eu consigo compreender melhor algumas coisas. Mical não compreendia o que a presença do Senhor representava, porque Saul não transmitiu isso para ela, mas Davi compreendia muito bem, porque ele aguardou por muito tempo, ele esperou o seu momento
de poder abraçar, de levar a arca, de trazer a arca da presença do Senhor. Então fica a dica, se você não compreendeu. O dia que você ver o seu irmão pulando, rodando, ainda que você não concorde, cara, fica tranquilo. Ele está fazendo para o Senhor. Sabe, ele está ali. Melhor, às vezes o teu irmão sabe, ou melhor, fazendo aquilo, cara, pode ser que no mundo ele fazia muito pior, e hoje ele só decidiu fazer para Deus aquilo que uma hora ele fazia de uma maneira vã, pagã. Sabe, às vezes eu sei quem eu fui longe da presença do Senhor, e eu louvo a Deus. E o dia que eu sentir vontade de deitar, eu vou deitar. O dia que você sentir vontade de pular, pule, cara. Você está na presença do Senhor. Você está compreendendo o quão importante é estar na presença de Deus. Não importa o que as pessoas irão dizer, não importa se quem não conhece o Senhor irá te julgar, como Mical fez com Davi. O importante é ter a presença do Senhor na nossa vida. É de suma importância. Mas para poder fazer isso, para poder ter a presença do Senhor na nossa vida, tem que ser um cabra macho. Cabra macho. Wesley, mas mulher não pode ser cabra macho. Ok, compreenda da melhor forma. Eu não sei uma expressão que vai definir isso. Mas por que tem que ser isso? Porque é preciso ter coragem, cara. Nós não gostamos de ser confrontados ou apontados de maneira negativa. Davi não estava nem aí. Davi não estava absolutamente nem aí para o que as pessoas estavam pensando ao seu respeito. Eu acho que ele deve ter pensado assim: eu quero mais é que as pessoas pensem que eu sou doido mesmo, mas eu sou doido por Jesus. Ou melhor, eu sou doido pela presença de Deus. Naquela época ainda não tinha Jesus. Sabe, não importa. Mas é necessário ter coragem. E quando eu me converti, assim, eu tinha alguns amigos, e era muito bacana me reunir com eles, mas quando eu me converti e comecei a caminhar, sabe, a boca fala do que o coração está cheio. Então constantemente eu falava de Jesus para eles. Só que existem determinados momentos que as pessoas amam falar de Cristo. Quando a gente diz que Cristo pode te dar uma casa nova, um carro novo, que Cristo pode te dar um trabalho promocional. Mas a maioria das pessoas não gosta de ouvir que Cristo não compactua com coisas erradas, que Cristo não é um Deus pela metade, que Ele não vai aceitar você tendo o tipo de comportamento, ou melhor, Ele te aceita, Ele não aceita o teu pecado, mas Ele não irá concordar que você tenha uma vida dupla. Ele não vai concordar que você mantenha o seu casamento em um relacionamento extraconjugal, e isso incomoda as pessoas. E essas pessoas que eram os meus amigos foram se afastando cada vez mais, até que eu compreendi que as pessoas querem um Deus de facilidades. As pessoas não querem ter coragem para ter a Deus. É muito diferente, é extremamente diferente servir a um Deus de facilidade. A Bíblia chama esse Deus de facilidades de um nome que começa com M, quem lembra? Mamon. As pessoas querem esse Deus. Esse é o Deus que irá trazer só aquilo que te convém. O evangelho que transforma, que cura, que liberta, que restaura, é o evangelho que tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz para segui-lo. É o evangelho que quer dizer que nós precisamos servir para sermos servidos. É o evangelho que quer dizer que o primeiro será o último e o último o primeiro. Que aquele que quer ser o primeiro precisa servir a todos. Que ao invés de fazer por si, você deve se preocupar com o seu irmão. Wesley, mas é um conjunto de coisas muito difíceis. Claro que é. A palavra nunca disse que seria fácil, mas a palavra sempre nos afirmou de que vai valer a pena. Vai valer a pena. E a segunda coisa, já caminhando para o finalzinho, é que Davi, a cada 6 passos, eles paravam e sacrificavam algo ao Senhor. Algo que vai falar dos animais. Eu creio de todo o meu coração que você compreende a importância do Senhor Deus na tua vida. Creio de todo o meu coração.
Mas eu quero compartilhar com você algo. Se você não parar de tempos em tempos para sacrificar algo ao Senhor na tua vida, infelizmente você não será capaz de conduzir a presença de Deus na sua vida. Não existe a possibilidade. Ah, mas você está querendo dizer o quê? Que eu preciso sacrificar animais? Não. Se você está pensando isso, está entendendo errado. Ah, Wesley, mas eu preciso o quê? Dar dinheiro? Não, não é isso. O que são sacrifícios diante do Senhor que nós podemos oferecê-lo? Obediência. Dizer não para o seu desejo mal e dizer sim para a palavra do Senhor. Ah, Wesley, mas eu tento fazer isso todo dia. Ok. Mas para pensar em algo que você sabe que pode fazer a mais. Sabe por quê? É como se eu e você tivéssemos um pecado de estimação. Assim, aquele que, não, eu faço tudo isso para obedecer ao Senhor. Mas isso aqui é só de vez em quando, sabe? Então é mais ou menos isso. Quem tem um bichinho de estimação vai entender. Sabe quando você chega em casa, você vai lá, faz carinho, a Patrícia ama aquele bichinho, porque todo dia ela posta alguma coisa daquele cachorro. Isso, mais do que o do Davidson, tá? Posta mais coisas daquele cachorrinho do que do Davidson. Mas enfim, quem tem um animalzinho de estimação compreende. Sabe quando você chega em casa, você faz um carinho, né? Tem aquele momento de, é mó bacana, cara. Infelizmente, às vezes a gente faz isso com aquele pecado que a gente tem de estimação. Wesley, eu não estou entendendo. Sabe, pecado de estimação é aquilo que você sabe que você tem, que você continua fazendo, que você não quer deixar. E sacrificar algo ao Senhor está apontando para começar a deixar para trás aquelas coisas que te ligavam ao velho homem cada vez mais, para que você esteja conectado cada vez mais com a presença de Deus no hoje, no presente. É difícil pensar nisso sem pensar em algo desconfortável, né? Não dá para você pensar, eu vou servir a Deus, vai ser uma maravilha, todo dia eu vou acordar, vou ver o sol brilhando exclusivamente sobre a minha cabeça, eu vou sair para trabalhar, vou ganhar o melhor salário do mundo, sabe? Todo mundo adoraria que isso fosse verdade, mas não é verdade. Levar a presença do Senhor é saber que você vai passar por batalhas, é saber que você vai passar por momentos difíceis, é saber que você irá passar por provações que te parecerão impossíveis de vencer, mas é saber que o Senhor estará contigo através da sua presença todos os dias, até o dia em que Ele voltar para nos levar dessa terra. Cara, irmão, irmã, pensa comigo. Você acha que foi fácil para Cristo descer a cruz do Calvário? Será que hoje você estaria disponível para fazer isso? Será que eu estou? Olha, eu posso te falar por mim, eu não estou não. Estou sendo muito franco, sabe? Eu acho que eu pensaria 1 milhão de vezes antes de morrer por alguém, e no final eu diria que não morreria. Wesley, mas você está pecando falando isso. Não, estou sendo sincero, sabe? Mas eu peço a Deus que mude isso no meu caráter, porque eu compreendo que é necessário que eu tenha o caráter de Cristo. Eu sei que é necessário. Mas se não foi fácil, se não é fácil para mim, se você compreende que não é fácil para você, por que será que foi fácil para Ele lá na cruz? Porque Ele não fez isso por Ele, Ele fez por nós. Não foi por você? Amém? Amém? Não foi por nós? Cara, não tem outro caminho. O mundo hoje compreende que é muito bom, é muito importante ser bonzinho e de que ao final dos seus dias aqui na terra você irá morrer e irá para um lugar maravilhoso, lindo e especial. Não, o mundo está iludido, o mundo jaz no maligno. Só irá para esse lugar lindo, maravilhoso e especial quem pagar um preço de lágrimas aqui nessa terra. Quem caminhando e chorando voltar, trazendo com alegria o resultado do seu trabalho, cara. É o que a palavra nos diz, aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará assim com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Sabe? Você compreende agora que você precisa da presença do Senhor? Porque você precisa da palavra, porque você precisa da provisão diária do Senhor, que foi o maná, que você precisa da vara de Arão que floresceu, que são os milagres impossíveis aos olhos do homem, mas que para isso você precisa sacrificar,
que você precisa sim abandonar esse pecado de estimação que está acabando com a tua vida espiritual e você não está percebendo, que está como um par de algemas nas tuas mãos, impedindo que você venha desenvolver coisas para o Senhor. Olha, eu peço muito a Deus, de verdade, sabe, que quando chegar a minha vez de pastorear, o Senhor venha me dar sabedoria para que eu venha lidar com as pessoas da melhor forma possível. Mas cada dia que passa eu me sinto mais cansado de ver os crentes mimimi, os crentes que só querem, ai Deus, Senhor, abençoa a minha casa, abençoa a minha família, Senhor, faz isso, faz aquilo, Deus, faz isso, faz aquilo, mas não estão nem aí para a presença de Deus de verdade, mas não estão nem aí, não estão se preocupando se é necessário ou não sacrificar algo para manter a presença do Senhor, que querem as bênçãos da presença do Senhor, mas não querem buscar aquele que dá as bênçãos da presença dEle. Aqui não, aqui todo mundo busca a presença do Senhor, amém? Glória a Deus, amém? Uma salva de palmas ao Senhor por isso. Glória a Deus. Mas assim, caminhando para o final da mensagem, porque eu quero falar exclusivamente o que o Senhor quer compartilhar comigo e com você. Não tem outro caminho, não. A maior prova de que não tem outro caminho dentro disso que nós lemos é que Saul foi lá, começou fazendo tudo certo, até que ele buscou um caminho de facilidade. E como ele não encontrou esse caminho de facilidade, ele partiu para a desobediência. E após a desobediência, ele ficou cada vez mais longe. E após ter ficado cada vez mais longe, a palavra não diz se ele morreu ou não na presença do Senhor. Mas a palavra diz que ele morreu de uma maneira feia, sabe? Estranha. Não quer dizer que a gente queira morrer, né? As mulheres cheias de maquiagem, lindas, maravilhosas, belíssimas, sabe? Os homens, todo mundo marombado, fortão, de terno, bonitão, com a conta milionária. Não é isso, sabe? Mas será que se o Senhor voltar hoje para você? Porque Ele pode voltar para todos nós, amém? Mas Ele pode voltar só para você hoje. Ele pode voltar só para mim hoje. De que forma? Através da morte. Wesley, é muito pesado, é muito duro pensar nisso. Claro, é claro que é, mas isso nos confronta à realidade. E ser confrontado pela realidade hoje, pelo Senhor, nos impulsiona a tomarmos uma vez mais essa decisão de, olha, você quer de fato as bênçãos do Senhor? Você quer que através da presença do Senhor toda a sua casa seja abençoada, todos os seus filhos sejam abençoados, toda a sua família seja abençoada? Você quer? Amém. Você precisa sacrificar. Porque só é possível conduzir a presença do Senhor na tua vida se você sacrificar. Não tem outro jeito. Não fique chateado comigo. Vá questionar a Deus na palavra, porque é o que Ele nos diz. Mas sabe, não se compare a essa geração de pessoas que só querem as facilidades. Faça uma comparação sua para com Davi neste momento de sua vida, que não estava nem aí para mais nada, nem para ninguém, que foi corajoso, sabe, que saiu de onde estava na sua zona de conforto e foi lá atrás, pegou, veio trazendo a presença do Senhor, compreendeu que era necessário aperfeiçoar alguma coisa, aperfeiçoou, continuou sacrificando e conduziu a presença do Senhor para ele, para a sua família, para o povo. Todo mundo foi abençoado. Se coloque de pé nesse momento comigo. Posso chamar o louvor? Pode apagar as luzes? Eu quero pedir para você colocar a mão no seu coração, sabe? Começa a refletir assim. Se você compreende que algo desta palavra falou ao seu coração, sabe? Se você se identificou com alguma coisa, não é se identificou comigo, com quem está pregando, porque eu não tenho nada a te oferecer senão a presença do Senhor na minha vida. Mas se você compreende que alguma coisa precisa ser mudada, eu quero te pedir assim, começa a conversar com Deus. Wesley, mas eu não converso há tanto tempo que eu estou até meio descabido, eu estou meio encabulado de conversar com Deus. Ok, esse é o momento para você quebrar o gelo. Quebra o gelo agora.
ultrapassa a faixa de Gaza, vai. Ultrapassa essa linha que te separa de Deus agora nesse momento. Mas quebra isso em oração. Coloca diante do Senhor. Fala: Senhor, eu sei que eu estou vacilando, Pai. Eu estou vacilando nisso. Eu concordo, Deus, que eu sou sem vergonha, Pai, na Tua presença, porque eu vivo falando que não vou fazer e todo dia eu faço a mesma coisa, ou repetidas vezes. Sabe, só você e Deus sabem como está a sua vida. Mas esse é um momento para que a gente possa começar a consertar alguma coisa. E no mais eu creio que o Senhor irá aperfeiçoando a tua vida, amém? De olhos fechados, o Ministério do Louvor vai cantar, canta também, sabe? Esquece de tudo que está ao teu redor, esquece do teu irmão nesse momento, vai, se liga só com Deus. Pensa no quão importante para você é nesse momento se ligar na presença do Senhor, no quão você quer estar na presença do Senhor, independente das circunstâncias. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor, isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada